Boa noite. Boa noite. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4. A gente vai ler dois versículos, 12 e 13. Como a Marília falou na introdução, né? Nós estávamos reunidos essa semana no encontro de pastores. Nós estávamos um grupo menor desde quarta-feira e a gente teve um peso muito grande de oração. Não pela situação, também pela situação do país, mas em primeiro lugar pela igreja, pela noiva do Cordeiro. Como que a igreja vai se portar nesses dias? Diferente do que possa acontecer, né? Dia 30, como nós vamos nos portar? Então a gente estava buscando Deus. E uma palavra que veio muito forte e confirmando em alguns corações, né, desses que estavam orando, é que o justo viverá pela fé. Leia nisso. E 1 Pedro 4, Pedro dá uma orientação para mim e para você. Ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, chorai-vos? Não. O que é para fazer então? Alegrai-vos. Não esqueça que é no meio de tribulação, hein? Estamos juntos aí? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Isso para mim, amados, é uma... Que coisa tremenda, né? Sobre mim e você não está espírito de confusão, não está espírito de covardia, de medo, mas o Espírito da glória e de Deus. Vocês percebem? Amém. Esse é Pedro que está falando isso. E o tema que eu queria dar para essa mensagem hoje é o sacrifício do justo. Como que nós temos enfrentado as dificuldades do dia a dia. E aqui eu vejo com um equívoco que tem acontecido nos nossos dias, né? É porque a gente tem assim, parece que nós trazemos uma raiz positivista da nossa declaração que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que parece que nada de mal vai acontecer com a gente. Isso é um equívoco.
Porque o Senhor Jesus falou que no mundo tereis aflições. A Marília até falou isso, né? Eu concordo que há uma verdade espiritual nessa palavra. Só que nós precisamos entender que nem sempre as situações de embaraço, de dificuldade, não vão estar presentes. O problema é como eu e você temos reagido diante das dificuldades, das dores, né? E que dor, né? Essa eu já tive, eu sei o que é. Do sofrimento, amados. Como nós temos reagido diante dos sofrimentos. Eu até marquei aqui algumas perguntas, né? Que geralmente a gente ouve, né? Por que as pessoas boas sofrem e os ímpios prosperam? Uma outra que é muito falada, né? Por que Deus não responde a minha oração? Será que nenhum de nós fez essa pergunta? Eu já? Várias vezes, né? Por que viver pela graça de Deus e para a sua glória, como Pedro está falando aqui, resulta em tanta hostilidade das pessoas? E olha, nós temos visto isso nesses dias, né? Amados, a vida de fé nem sempre é fácil. E em nenhum momento Jesus falou que seria fácil. Nenhum momento. Pelo contrário, muitas vezes ele falou que teriam obstáculos, teriam dificuldades, teriam que montes ser transpostos, né? A fé teria que ser instrumento de uso diário nosso. Mas eu queria, se vocês me permitissem, eu queria falar um pouquinho, porque tem um exemplo na Bíblia de um homem de Deus que viveu algo parecido com o que eu e você estamos vivendo nesses dias. Um profeta. Alguém ousa dizer quem? Começa com H. Abacuque. Abacuque, ele teve essas perguntas que eu falei aqui, Abacuque fez para o Senhor. Às vezes eu e você não ouvimos a resposta do Senhor, né? Mas o Senhor respondeu para Abacuque. Mas algo interessante é que Abacuque, ao se encontrar com essas questões, né, perguntas que às vezes estão nos nossos lábios, né, mas ele nos ensinou algumas coisas interessantes. Sabe por quê? Abacuque, ele reagiu de forma correta diante dessas questões que estavam acontecendo em toda a nação e que repercutia na vida dele, na crise que ele estava enfrentando. E eu vejo assim 3 situações. Olha, o livro de Abacuque, ele é um livro de 3 capítulos. A gente estava falando alguns domingos atrás, né, sobre o hábito da leitura, né? Começa a pensar assim a Bíblia em livros, né? Então você pega o livrinho de Abacuque, são 3 capítulos. Se eu não me engano, é 4 ou 5 páginas. Eu acho que nem isso. Uma, 2, 3, 4 páginas. Ó. Esse é o livro de Abacuque. Ó. Mas tem muita profundidade aqui. Tem muito ensino para mim e para você nos dias de hoje. Porque uma coisa interessante que Abacuque, ele estava viveu durante um tempo de avivamento.
E eu creio que a maioria de nós aqui viveu isso. Coisas tremendas que estavam acontecendo no meio da igreja. Só que ele também viu o povo de Deus indo esfriando na fé, esfriando na adoração, esfriando na busca pelo Senhor. Eu gosto de separar os 3 capítulos de Abacuque. Primeiro assim, a preocupação de Abacuque, a postura de Abacuque e a oração de Abacuque. E como profeta, Abacuque foi um profeta, né, que dialogou com o Senhor, mostrando a sua perplexidade de tudo que estava acontecendo e tudo aquilo que estava diante dele. Só que essa perplexidade de Abacuque levou ele a um coração de adorador. Em meio à crise, em meio a toda a dificuldade que a nação estava sofrendo. Então, eu queria destacar esses 3 pontos. E o primeiro ponto que eu queria destacar é a preocupação do profeta. E aqui eu percebo assim que tem muito para ensinar para mim e para você, nesses dias que nós estamos vivendo. Porque deixa eu fazer uma pergunta aqui. Para um pouquinho. Alguém sabe me dizer o que vai acontecer dia 30? Então nós precisamos orar. É ou não é? Precisamos orar. E Abacuque é um livro tremendo porque ele nos ensina como responder às nossas crises de fé. Não tem outro livro no Antigo Testamento que fala de fé como o livro de Abacuque. Vocês sabem onde está aquele versículo, o meu justo viverá pela fé? Daqui a pouco vocês vão ver. Está no livro de Abacuque. Os problemas que Abacuque estava enfrentando, e ele começa a falar, provavelmente não incomodaria ninguém que não confia no Senhor. E eu não sei se você percebe isso, mas parece que hoje tem um monte de gente que está despreocupada com o que está para acontecer, né? Porque não confia no Senhor. Não sabe quem é o Senhor. Mas nós, como igreja do Senhor, como templos do Espírito Santo, como luzeiros, nós precisamos ter uma inquietação. Porque essas pessoas que não se incomodam, eles caem naquela mentira de Satanás que fala assim: eu estou vivendo um momento da história. Eu gostaria de levar essa pessoa, tem o poder, né? Permitam-me viajar um pouquinho, né? Pegar essa pessoa pela mão e levar ela lá no Holocausto e deixar ela com o Joseph Mengele. Porque hoje dizem que isso não é fake, que não aconteceu. Ou num campo de Auschwitz. É história. Isso é momento da história. Ou ser colocado numa situação terrível que aconteceu, né, da peste negra, da gripe espanhola. Campinas foi quase dizimada. Se você for na casa de saúde, que é o Círculo Itália Uniti, tem uma placa lá, não sei se alguém já teve lá e já viu isso, que conta, homenageando quantos médicos e enfermeiras morreram por causa da gripe que teve aqui em Campinas. Só que aí você vai ler, isso é história, né? Vocês percebem? É história. Talvez
daqui a uns anos a gente conte e fale da Covid como, foi uma história, Covid. Misericórdia, que situação terrível que nós vivemos. Será que nós estamos lembrando ou não? Já esquecemos do que foi tudo que nós enfrentamos, né? Abacuque, ele tinha isso. Por que eu estou falando isso, amados? Porque nós, como cristãos, a gente precisa ter esse coração que olha pela situação em volta e começa a se preocupar com o que está acontecendo. Mas não uma preocupação que vai trazer uma inquietação que leva à murmuração, mas uma inquietação que vai levar a gente a entrar na nossa torre de vigia e orar ao Senhor. Se a gente prestar atenção no livro de Abacuque, aqui no capítulo 1, mostra que Abacuque tinha um fardo. E esse fardo se transformou em perguntas que ele faz ao Senhor. E eu, assim, particularmente, eu gosto da primeira pergunta que Abacuque faz ao Senhor. Ele faz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo a tua ajuda e tu não me ouvirás? Será que nós estamos fazendo essa oração? Só que aqui me passa uma ideia, uma imagem, né, de um coração ansioso. E eu quero dizer isso para você com segurança, porque eu também tenho essa insegurança às vezes. E a minha oração, ela é fruto da minha insegurança. Abacuque aqui mostrou insegurança. Ele estava exigindo uma atitude, mas era uma atitude de Deus por impaciência. Achando que Deus estava indiferente. E qual que era o ambiente que estava acontecendo? Israel estava sob ataque. Perigo, desolação. Algo que me chama a atenção é que a fé do profeta gerou nele uma disposição de oração, uma disposição de perplexidade, mas também trouxe preocupação. E nós não podemos ficar assim alheios a isso, porque vamos pensar, às vezes a gente começa a colocar diante de Deus uma situação que nós estamos enfrentando, e a gente começa também a orar com o coração cheio de preocupação. E a preocupação, ela traz assim uma carga que começa a dar muita ênfase para a iniquidade, para a opressão, para a destruição, para a violência, para a discórdia. Será que nós não estamos vivendo isso nesses dias? Será que nós não estamos enfrentando essas situações? A impressão é que Abacuque estava orando e achando assim que Deus... vamos pensar assim, tentar ser mais simples aqui. Abacuque estava olhando toda a situação que estava acontecendo. Só um detalhe. Ele não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha nada. Mas ele estava olhando a situação que estava acontecendo na nação. E estava isso incomodando ele, porque ele estava interpretando o que estava acontecendo na nação como o silêncio de Deus. E aí eu fico pensando assim, será que lá no fundinho, nós também, diante de todas essas situações que a gente vê, a gente também não fica nessa mesma impressão? Que há um silêncio de Deus? Que há uma indiferença de Deus? Parece que Deus não está se preocupando com o que está acontecendo.
Parece que cada vez mais a gente olha e o quadro que a gente vê é governos decadentes, governos profanos. Não só América Latina, mas o mundo todo. E parece que, assim, a impressão que vem à mente é que o Senhor está indiferente, né? Só que Deus respondeu para Abacuque. Só que assim, no meu coração, a resposta de Deus para Abacuque parece que cria uma situação pior, né? Deus dá uma revelação que, para mim, assim, em vez de explicação, parece que mostra que Deus vai trazer mais juízo para toda a situação. E pior, usando uma nação ímpia. Aí eu fico pensando assim, Senhor, olha o coração do profeta, amados. Versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Essa aqui é a resposta de Deus para a oração de Abacuque. Aí eu fiquei pensativo. Quarta-feira a gente saiu do momento de intercessão que nós estávamos, foi até tarde. Aí eu estava no quarto assim, e aí a Dani estava vendo o noticiário. Aí eu comecei a ver coisas tão terríveis que estão acontecendo. Ameaça de guerra nuclear, nação lá soltando míssil. Para quê? Prefeito sendo preso porque estava roubando merenda. O quadro é esse. Parece que eu vi assim Deus falando a mesma coisa. Vede. E aqui ele está falando, não olha só para o Brasil. Ou está escrito isso aqui? Vede entre as nações, olhai. Só que eu fico pensativo assim como que Deus fala, né? Maravilhai. Senhor, vou ficar maravilhado de ver tanta maldade. Mas por que Deus está falando isso? O que Deus está querendo mostrar para mim e para você através da vida do profeta? Algo muito simples. Deus continua o maior interessado pelo ser humano. Amém. Sabe por quê, amados? Nós somos a coroa da criação. Lá no Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, quando Ele fez o homem, até então, se você ler lá o Gênesis capítulo 1, né? Você vai ver que ele fala que tudo que ele faz, ele via que era bom. Aí quando chega na criação do homem, capítulo 2, ele fala que criou e era muito bom. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Deus, ele continua envolvido nas questões humanas. Talvez eu e você não esteja discernindo. Nós não estamos vendo, mas Deus, nem eu e nem você podemos dizer que Deus está indiferente. Ele está trabalhando, e aqui pelo que fala o verso, ele trabalha de forma que nós não conseguimos contemplar. Ou, melhor, entender. Agora aqui tem um ponto interessante. Não é porque eu e você às vezes não entendemos a obra do Senhor, nos dá o direito de dizer que Deus está indiferente. Deus está trabalhando. Rujam os mares, transbordem, trema a terra. Deus está trabalhando. Não foi isso que foi lido aqui no Salmo 18? Deus é exaltado sobre toda a terra.
Mas será que nós estamos o exaltando? Aí algo interessante. O profeta Abacuque não ficou satisfeito com essa pergunta e com a resposta do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque o Senhor trouxe mais um peso para o coração do profeta. Aqui é algo interessante que eu fico pensativo. Às vezes a gente fala, conversa, junta 2, 3 pessoas, fica aquela coisa, negócio de política, situação na geopolítica, isso, aquilo. O quanto nós estamos orando? O quanto nós estamos ficando com o coração apertado e entramos na nossa torre de vigia para clamar? Parece que nós estamos ficando bons como comentaristas, intérpretes do que está acontecendo. Mas o quanto isso tem nos levado a dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor. O coração do profeta ficou em crise porque ele começou a chorar na presença do Senhor e a confusão que gerou no coração dele é: Senhor, como que o Senhor pode usar uma nação ímpia para julgar a menina dos seus olhos? Eu fiquei pensativo, eu fiquei assim: Senhor, olha o coração do profeta. E aqui essa confusão do coração do profeta não significa que ele abandonou a fé. Pelo contrário, ele é um homem cheio de fé. E porque ele tem fé, ele fica perplexo. Mas aí ele faz uma declaração onde ele reafirma a sua fé. Versículos 12 e 13. Ele diz assim: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, e fundaste para servir de disciplina. Ele já discerniu a vontade do Senhor. O povo precisava de disciplina. E aqui, amados, presta atenção no detalhe. Só um momento. Quantos de nós gostamos de ser disciplinados? A gente fala das crianças, né, que fica aquela cara emburrada, né? Mas nós também ficamos de cara emburrada. Eu fico imaginando Deus olhando a gente, né? A gente fica. Só que o profeta Abacuque, ele começa a perceber assim a pureza de Deus. Mas a justiça de Deus não é justiça social. O Senhor é justo. Dos bons e dos maus, Ele é justo. O problema que aconteceu é que lá, quando a serpente, né, seduz Eva, né, e aí o pecado do homem em querer ser como Deus e saber do bem e do mal, nós ainda hoje cometemos esse erro porque acho que a gente tem capacidade de julgar as coisas. E o profeta foi entendendo que Deus estava mostrando para ele que quem criou o mal foi o próprio homem. O próprio homem. Só que aí leva ao segundo ponto. Essa foi a compreensão que Abacuque teve no capítulo 1. Aí no capítulo 2 mostra a postura e algo que nós precisamos aprender no Senhor: a paciência.
de entender que quando Deus fala, Ele há de cumprir. Deixa eu dizer algo importante para você aqui. Abacuque termina o capítulo 1, ele não está entendendo nada o que Deus ia fazer. Só que ele confia no Senhor. Por que ele confia no Senhor? Porque Deus está sempre certo. Deus não erra. Abacuque confiou pacientemente no Senhor, que o Senhor cumpriria as suas palavras. Só que tem algo que o profeta reconhece aqui e sabe que é algo que eu e você também precisamos reconhecer e lutar nos nossos dias. Ele reconhece que há orgulho. E aí no versículo, a gente pode ler desde o capítulo 2, desde o primeiro. Então a postura que levou Abacuque: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Aí eu fico pensando, né? Interessante. Acho que não tem melhor compreensão do que os nossos dias para ver assim que um dos maiores mal nossos é a pressa. A gente quer fazer as coisas correndo, né? A gente quer fazer rapidamente. E quer rápido, né? Pipoca de micro-ondas. Quem tem paciência de ficar lá? Batendo, né, Chico? Minha mãe ficava colhendo para estourar mais rápido. Verdade. Fica lá, né? Não, põe no micro-ondas. Já estoura, né? Ainda tem aqueles sabores, né? Que pode pôr, né? Vocês percebem? Ou pior, miojo, uma refeição rápida em 3 minutos, né? Tem todo sabor agora, né? Então vocês percebem, a gente é assim. Ou aquela cultura do fast food, né? Vai comer, as mesas não são nem confortáveis, né? Por quê? Para a gente comer apressadamente. Só que aqui o Senhor está falando exatamente algo interessante. O Senhor não está sendo contraditório aqui. Ele está falando que nós precisamos ser tábuas vivas, que as pessoas vejam em nós a visão apressadamente. Você já parou para pensar nisso? O que as pessoas estão vendo em nós? Só que o ponto que acontece é que no versículo 4, é onde está o verso que eu citei para vocês, né? Mas vocês percebem que esse verso, o meu justo viverá pela fé, ele está num conceito de mas. Ah, por que mais? Mais não, mas, né? Por quê? Porque tem algo antes. O que vem algo antes? Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Eu queria pedir para 3 irmãos lerem uns versículos que eu vou citar, tá? Cleito, você pode ler Romanos, só que assim, não agora, tá? Romanos 1,17. João Paulo, Gálatas 3,11. Beatriz, Hebreus 10:38. Vamos sair um pouquinho do Antigo Testamento, vamos para o Novo, né? O que está escrito nesses versículos? Cleito. Porque nele se descobre a justiça de Deus
de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas, se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Por quê? Vocês percebem? Esse versículo de Hebreus 10, 38, leu 39, Beatriz. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Vocês percebem? O Senhor não chamou eu e você para retroceder. O Senhor chamou a gente para avançar. Só que essas situações vêm, Satanás ele é ardiloso, ele sabe, ele quer fazer eu e você retroceder. E quando a gente retrocede, a gente deixa de ver aquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas. A justiça de Deus sendo colocada em prática nas nossas vidas. E aqui eu fico pensativo em relação ao profeta Abacuque, né? Porque embora que ele não entendesse todo o agir de Deus, o Senhor traz ao coração dele, na resposta, né? Como que o justo viverá. Então, lembra disso. Nós vamos estar juntos, né? Dia 30, né? Mas lembra disso. Indiferente do que aconteceu no resultado. Será que a gente vai poder dizer em alto e em bom som? O meu justo viverá pela fé. Ou a gente vai dizer... Exato. Nós não vamos viver pelo que o homem está fazendo, mas nós vamos viver pelo que Deus está fazendo. Amados, mais uma vez eu vou insistir. Nem sempre Deus vai facilitar para nós. Às vezes as coisas vão ficar apertadas. Há uma... Ai, como essa palavra é difícil para mim, Daniela. A ação permissiva de Deus. Essa palavra é difícil, mas ela é real. Porque o meu justo viverá pela fé. E aqui uma questão interessante. Deixa eu contar um segredo interessante para mim e para você. A circunstância ele não vai mudar, mas ele muda eu e você. Para passar pela circunstância. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. E aqui, algo que eu queria, assim, mais do que nunca, nos desafiar, me coloco nisso, né? Mais do que nunca, eu e você estamos sendo chamados a profetizar, a orar, a declarar que o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. E Ele reina, Ele governa. O Senhor está nos ensinando a confrontar as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos questionamentos, mas com honestidade. A gente precisa abrir os nossos olhos e ver a realidade, a situação que está acontecendo. Amados, nós não podemos ficar indiferente e pensar que essa frieza espiritual dos nossos dias é normal. Não é. Deixar de orar não é normal. Deixar de jejuar não é normal. Nós precisamos colocar na torre de vigia. Porque parece que a gente tem facilidade de orar, jejuar, ter aquela como compromisso com o Senhor, quando a gente tem uma dificuldade que assim, a gente precisa, a gente se... Mas e quando a gente quer ver as coisas diferentes na nossa cidade, no nosso bairro?
Às vezes é fácil a gente chegar e falar assim: eu fico com o coração pesado de mandar minhas crianças para a escola, os professores, para a faculdade, os professores são tudo ideológicos. O quanto eu estou orando para Deus quebrar isso? O quanto isso está me deixando com o coração e me levando a ser um atalaia? Senão eu só vou ficar murmurando. A gente foca no problema, né? Exato. A gente esquece a solução. Você percebe? Tem o mas. Mas o meu justo viverá pela fé. Aí a gente entra no capítulo 3. Parece que o capítulo 3 de Abacuque não tem nada a ver com o total. Ele começa dizendo assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Só que ele para no alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha para mim, a hora que Abacuque caiu em si e entendeu o que Deus ia fazer, levou ele a contemplar o Senhor, a buscar o Senhor de todo o coração. Entender o Senhor abalou Abacuque. Agora, o quanto nós nos abalamos com o que está acontecendo? Lembra que eu falei no começo? O profeta de ansiedade, ele passou para abalo emocional. A ansiedade levou ele a ter preocupação. Só que aí, a compreensão, que tipo assim, vamos pensar, Deus vai fazer algo terrível. O que poderia ser mais terrível para você hoje que Deus faria? Seja sincero. Pensou já? Você consegue louvar o Senhor diante disso que você pensou agora? Ainda, como que é o cântico? Vamos lá. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Eu deito e choro e morro, né? É isso que ele faz? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como da corça, me faz andar altaneiramente e faz um cântico. Eu fico pensando assim, né? A gente vê uma situação de Deus usando uma situação terrível acontecendo. Será que a gente tem parado e falado assim: Senhor, lembra das tuas misericórdias? Ou será que a gente fala assim: Senhor, manda fogo do céu e queima esse barbudo? 9 dedos. É o nice. Amados, mais uma vez, Deus usa o ímpio
para tratar a sua igreja, o seu povo. Nós não vamos conseguir mudar isso. Amém, Daniel. O Espírito Santo falando depois. Ela ficou lá, né? Estava aprendendo, né? Está aprendendo. Senhor, Abacuque não dá uma resposta, ele não faz um hino de louvor em cima das suas emoções. Ele faz um hino de louvor em cima do Deus que ele conhece, do Deus que criou todas as coisas, daquele que lembrou ele que o justo vai viver pela fé, não pelo que está vendo. Vamos lembrar o que é fé? Hebreus 11. Né? Vamos lá. Hebreus 11, para não errar, né? Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo... Não, mas não era esse que eu queria. É o versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Para um pouco. O que nós estamos esperando? Boa, filha. Fico pensando que Jesus prometeu que quando ele voltar, ele vai nos levar, né? Aí não tem choro, não tem dor, acaba o câncer. Às vezes a gente fica com medo, né? Assim, resistindo, né? Tipo, o que será que vai acontecer, né? Ó morte, que será a morte? Onde está o seu agrilhão? A morte foi vencida, a morte foi tragada. Mas parece que a gente fica com aquela coisa que a gente não quer desgrudar, né? Não quer sair dessas coisas boas que a gente tem feito, né? O coração do profeta faz ele ter um louvor e essa confiança que ainda que a figueira não floresça. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele dá um quadro aqui de total destruição. Ou estou enganado? Sim. Ó, a figueira não floresce, não há fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento. Vocês sabem que a maior questão da guerra lá da Ucrânia, da Rússia, é porque eles querem... A Ucrânia é o maior produtor de grãos da Europa. Então, se a gente acha que o Putin está querendo lutar por nada, ele quer o mantimento lá. Ô Chico, é interessante que todo tempo Deus tira a nossa provisão de mundo, deste mundo, para que a gente reconheça a provisão dele. Ele vai tirando, vai mostrando que... E é interessante, Cleiton, porque ele chega, ele fala, aqui é o que eu tenho chamado a atenção de vocês do Salmo 46 que a gente estudou junto, né? Ele traz aqui aquilo que eu falei para vocês, o coração do hebreu, né? Que nós precisamos aprender isso. Ele diz aqui, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu alto refúgio, aonde eu me refugio, aonde eu me escondo, aonde eu encontro paz, a verdadeira paz. Só que vocês percebem que ele não fica alheio. Ele faz como os meus pés, como os da corça. Por quê? Porque vocês lembram lá no capítulo 2, qual foi a resposta do Senhor para ele? Escreve a visão. Prega o evangelho. O desafio, como o Fih disse aqui, é a gente enaltecer Cristo. Nós precisamos pregar Cristo. O quanto nós estamos falando de Cristo. O quanto a gente tem pregado de Cristo às pessoas. Amados, há pessoas sem esperança para o amanhã.
nós temos a razão de toda a esperança. Ele nos faz andar altaneiramente, sem vacilar, sem tropeçar, sem cair para a direita ou para a esquerda. E eu queria concluir dizendo para você assim: indiferentemente do que acontecer, Deus ele está sentado no trono. E nós vamos continuar pregando o Evangelho. Enquanto nós podemos, vamos continuar pregando o Evangelho. Eu penso assim, que nós perdemos o senso dos mártires. Nos tempos lá da igreja primitiva, a alegria deles era morrer pela causa, morrer pelo Evangelho. Hoje a alegria das pessoas é morrer pela ideologia. Tem pessoas dando a vida pela ideologia. E ninguém quer dar a vida por Cristo, para que o Evangelho cresça. Ele cresça. E eu diminua. Amém, queridos? Podemos orar? Olha, eu sei que nós vamos continuar assim, às vezes, preocupados com o que vai acontecer. Só que eu quero dizer para você, se aquiete, confia no Senhor, descansa no Senhor. Deixa o Espírito Santo nos governar, nos dirigir, nos usar como instrumentos dele. Amém, queridos? Amém. Pensa, né, aquele texto que eu li de 1 Pedro, né, ele fala assim: sofre os sofrimentos que os irmãos estão sofrendo aí, no mundo todo. Olha os afegãos, o que estão sofrendo lá. Olha quantos cristãos têm dado a vida. O Chico, você não leu o versículo 16, mas está falando assim: descanse eu no dia da angústia. É isso aí. Vocês me perdoem, é que assim, eu tô com tanta coisa na cabeça, tá difícil para mim. Vocês não têm noção como tá difícil para mim tentar. Mas assim, algo... Deus tem coisas tremendas. E a gente precisa parar de dar ênfase para o que o diabo está querendo mudar o nosso foco. Encher o nosso coração de preocupação, de inquietação, de ira, de maldade. Lembra, eu acho assim, se a gente pegar o versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque, né? O orgulhoso ele vai, mas o justo viverá pela fé. E o interessante é que cada um dos textos que eu pedi para ler, o do Cleiton, o do João Paulo e da Bia, vocês veem que tem a ver com o que está falando. Não é a lei, não é o homem, não é a justiça, é o Senhor. Amém. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor? Vamos orar, né? Perdão. Falei que íamos orar, né? Eu não sei se alguém tem um peso no coração, alguma situação, né? Que a gente possa estar louvando e clamando ao Senhor. Amém? Não sei se tem algo que te inquietando, alguma situação de trabalho, alguma situação na vida, alguma enfermidade. Chico, eu queria que a gente pudesse orar por um determinado Lucas. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a tua unção de cura, Pai. Senhor, tudo aquilo que está fora da normalidade, eu peço que traz a normalidade. Ó Espírito Santo, eu clamo a tua unção de cura sobre a vida do João Paulo. Que ele seja curado. Em nome de Que o Jesus. seu nome seja glorificado através da vida dele.
Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meu Deus, nós colocamos o Lucas no teu lugar. Sim, ó Deus. Conheces tudo fez, ele é feitura tua. Que nesta noite, Pai, nos unimos como igreja do Senhor, crendo no poder do Espírito Santo de Deus, na unção, na graça do nosso Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por cada um de nós. O Senhor venha tocando a vida dele. O Senhor venha restaurando a saúde física, mental, espiritual, Amém. emocional desse jovem. Pai. Amém. Venha transformando, guarda a vida dele, proteja ele. Que teus anjos estejam à volta dele, Senhor Deus, guardando e protegendo. Ser curado, ser transformado, Lucas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Livra ele de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece essa família. O Senhor conhece a família. O Senhor conhece o coração ali, Senhor. Tem pessoas sofrendo, Senhor. E nós queremos rogar a Ti o milagre, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, todas as circunstâncias que nós estamos vendo, olhando humanamente, Senhor, é impossível. Mas como nós ouvimos na palavra hoje, Senhor, nós cremos que pela fé o Lucas é curado, Senhor. Traz descanso a esses pais. Traz descanso a todos os envolvidos ali. Tios, tias, avós. Senhor, que esta família veja a Tua glória ali, Senhor. Manifesta, Senhor. Da mesma forma eu quero rogar pela dona Isolina. Senhor, essa cirurgia programada para terça-feira. O Senhor conhece, o Senhor sabe aquilo que precisa de uma intervenção cirúrgica, e nós queremos pedir a Ti, porque nós sabemos que o Senhor usa a vida dos médicos. Eu louvo a Deus pela vida dos médicos, pelos instrumentadores, pelos anestesistas, por todos aqueles que vão estar colocando as mãos ali na dona Isolina. E nós queremos pedir, Senhor, que seja o Senhor a guiar, que eles encontrem o ponto que precisa ser restaurado, Senhor. Dá sabedoria a esses homens e mulheres, Pai, que vão tocar na dona Isolina, Senhor, e ela seja curada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos no poder que há no Teu nome, e em Teu nome nós clamamos. Jesus, faz um milagre. Faz um milagre. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia.